Continuando aqui com a resolução das questões de análise combinatória e probabilidade, eu separei em dois vídeos para o primeiro vídeo ele não ficar muito extenso, como aquele lá de matemática financeira, que acabou ficando mais de 20 minutos. Eu não gosto de vídeos muito longos, né? Não me dei de conta, acabou ficando grande demais, tá? Então, eu separei as dúvidas de análise combinatória em duas partes, tá? O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos clientes que concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1,5. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas, né? Olha só, ele vai instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo das rodovias. De maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas é de 99%. É superior, né? Ó, superior, é maior. Tá? Então, olha só, a probabilidade dele perceber, tá, pelo menos uma placa, pelo menos uma, tá, é superior, é maior que 99%. Tá? Bom, então pensa o seguinte, tu está andando na rodovia e lá tem uma placa, passasse pela placa. Ou tu percebeu a placa, ou tu não percebeu. Não tem outra hipótese. Concorda comigo? É a mesma coisa. Ou está chovendo, ou não está chovendo. Então, aqui a gente vai pensar nas probabilidades complementares. Se a chance de eu perceber pelo menos uma placa é maior que 99%, a probabilidade de eu não perceber a placa, ó, a probabilidade de eu não perceber nenhuma placa, tá? Tem que ser menor do que os 99%. Ou seja, eu posso dizer então que isso tem que ser 99, não, se é maior que 99, a chance de eu não perceber é menor do que 1/100, né? Que aí vai fechar o 100%, certo? Só que qual é a chance de eu não perceber? Ele está te dizendo no texto que a chance de tu perceber é 1/2. Então, se a probabilidade de tu perceber uma placa é 1/2, a probabilidade de eu não perceber uma placa, ela é 1/2 também, é o que falta. Concorda comigo? Qual é a chance de eu não perceber nenhuma placa? Vai ser a probabilidade de tu não perceber a primeira e vezes a probabilidade de tu não perceber a segunda e a probabilidade de tu não perceber a terceira, e assim sucessivamente, até a probabilidade de tu não perceber a última placa. Então, a probabilidade de tu não perceber nenhuma placa é a multiplicação das probabilidades de tu não perceber cada uma delas ao longo da rodovia. Problema? O que tu não sabe? Quantas placas tu instalou? Então, eu vou dizer que ao longo da rodovia aqui, ó, eu vou ter X placas. E a chance de eu não perceber nenhuma dessas X placas, né, é o produto de todas essas probabilidades, que tem que dar menos do que 1/100. Só que 1/2 vezes 1/2 X vezes, né, isso aqui vai ser 1/2 elevado a X. Certo? Isso tem que ser menor do que 1/100. Ora, meus queridos, o que nós temos aí? Nós temos uma inequação exponencial, porque o x está no expoente, tá? Agora vamos calcular algumas potências de x aí, ó. Por exemplo, se for 2, né, o meu x for 2, tá? Eu vou ter 1/2, tá? Eu vou ter 1/2 ao quadrado. 1/2 ao quadrado, isso dá 1/4. Eu tenho que chegar ao mais próximo do 100, né? 1/100, mas tem que ser menos do que isso. Então, 1/2 ao quadrado dá 4, né? 1/2, vamos mais adiante, vamos botar 1/2 na quarta, né? Isso aqui vai dar 1 sobre 2 na quarta, 2, 4, 8, 16. 1/2 elevado a 5, né? Dá 32, 1/32avos.
1 meio elevado a 6, ó, vai testando, isso dá 1/64. 1 meio elevado a 7 vai dar 1/128, ó, ultrapassou 1/100. Ou seja, qual é a quantidade mínima de placas que eu devo instalar, né? 6 placas, porque 1 meio na 6 dá menos que 1/100. Perfeito? Essa é uma outra questão bem difícil, tá? Acredito aí que muitos alunos também tiveram dificuldade, né, de resolver essa questão, tá? Ela é uma questão difícil por conta dessa interpretação, tá? E a última questãozinha que chegou, uma questão da URGS aqui, tá? Uma caixa contém 32 esferas numeradas, tá? De 1 a 32. Um número de maneiras distintas de eu retirar 3 dessas esferas ordenadas, como primeira, segunda e terceira, tá? Em que a esfera 8 seja pelo menos a terceira. Aí, se pelo menos, né? O que significa? Então, olha só, vou lá, retiro 3 esferas da minha caixa. Tá? Pelo menos sair a esfera 8 na terceira retirada. Então, quer dizer o seguinte, que a esfera 8 pode ser a terceira, mas ela pode ser a segunda ou ela pode ser a primeira. Ó. Eu tenho 3 opções, 3 situações diferentes. Ó. É aqui que tu tem que entrar. Ó. Tu tem que pensar que tu pode tirar essa esfera 8 ou na terceira retirada, ou na segunda retirada, vou usar outra cor aqui, fica igual, ou eu tiro a esfera 8 já na primeira retirada, ó. Ou ela sai na terceira, ou ela sai na segunda, ou ela sai na primeira. E esse ou está ligado, né, nas probabilidades ou na análise combinatória com a adição. Qual é a chance, né, de quanto, aqui na verdade não está pedindo a probabilidade, está querendo saber, né, de quantas maneiras diferentes eu tenho de retirar a esfera 8. Vamos pensar que essa esfera 8 saia na terceira retirada apenas. Então, vou fixar ela lá na terceira posição. Quantas possibilidades eu tenho de retirar uma esfera na primeira retirada? Sendo que a 8 vai sair só na terceira. Eu tenho 32 esferas. Não vai sair a 8 na primeira retirada. Então, sobraram 31 esferas que podem ocorrer na primeira. Para a segunda retirada, eu vou ter 30 esferas na segunda retirada. E aí eu faço essa multiplicação aqui, só que aqui conta com uma possibilidade. A 8 saiu na terceira. Então, o total de possibilidades da esfera 8 sair somente na terceira retirada, 31 vezes 3. Desculpa, vezes 30. Tá, mas e se a esfera 8 sair na terceira retirada? Tu vai fazer tudo de novo. Quantas opções tem que retirar uma esfera na primeira retirada? São 32 bolinhas, mas a 8 não sai. Então, ficaram 31 opções. Aí saiu a 8. Então, tu já tem 31 opções de novo para essa opção aqui. No caso, na 8 só saiu uma opção, perdão, porque saiu a 8 na segunda retirada. Tá? Tinha 32. Vamos de novo, porque eu me atrapalhei na fala, tá? São 32 esferas. A 8 não sai na primeira retirada, então tu tem 31 opções de tirar uma esfera para a primeira opção. A 8 não vai sair ali. Tem 31 possibilidades. Na segunda retirada, saiu a 8, uma possibilidade. Para a última retirada, ó, saiu uma na primeira, saiu a 8 na segunda, sobraram 30 esferas para a terceira retirada. Então, de novo, eu botei 31 vezes 30, sim. Então, na verdade, no final das contas, é só fazer isso vezes 3, porque ou sai na terceira, ou sai na segunda, ou sai na primeira retirada. Aí eu vou fazer 31 vezes 3, mais 31 vezes 30, mais 31 vezes 30, mais 31 vezes 30. Ou seja, é só pegar o 31 vezes 30 e multiplicar por 3. Tá? Aqui vai dar 90, então vai ser 31 vezes 90. Esquece os zeros. 9 vezes 1 dá 9, 3 vezes 9 dá 27. Devolve o zero, 2.790. Tá?